Grande amor de Deus. Quem é o Agostinho? Comedor de arroz e feijão que nem você. Eu não sou nem melhor e nem pior, nem mais feio, nem mais bonito. O interessante é a presença de Deus que habita em nós, amém? Porque eu me acho bonito, me acho. Você pode me achar feio, que problema é seu. Eu me olho no espelho e você é um cara bacana. Se coloque. Muito bem. Quem veio aqui para encher o seu vaso, levante. Para voltar para a sua casa alegre, feliz e abençoado. Irmãos, eu quero falar nesta noite da grandeza de Deus, da misericórdia de Deus e do grande poder de Deus. É interessante olhar humano. Muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e dizemos, não vai dar para nada. E nós se enganamos. De repente vai ser um grande homem, vai ser uma grande mulher. Porque cada um de nós temos dentro de nós, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós temos a presença de Deus que habita em nós. A Bíblia diz, você já conhece, já citei aqui várias vezes, mas está na palavra de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falando, inspirado pelo Espírito Santo, não sabeis vós, diz Paulo, que o vosso corpo, esse corpo aqui, o seu, é templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Você crê que o Espírito Santo habita com você? Então levante a mão mesmo aí e dá glória a Deus. E daí ele continua, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém. Irmãos, há três coisas que eu preciso e você precisa. Nós precisamos para ter uma vida mais feliz, uma vida mais alegre, uma vida mais vitoriosa, uma vida poderosa mesmo. A primeira coisa é ter intimidade com Deus. Amém. A gente tem intimidade com a esposa, com o colega, com o amigo, mas o principal é você ter intimidade com Deus, não é verdade? Você conhecer a Deus. Quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? É aquele que está lá em cima, acima das nuvens, lá no céu, na glória, ocupado com muitas coisas. Não. É aquele Deus que está olhando para mim e olhando para você. Amém? Então, irmãos, eu quero falar aqui pelo menos de 3 ou 4 pessoas que humanamente falando não serviam para nada. Era um Zé Ninguém, um Zé da esquerda. Mas, através dessas pessoas, Deus fez prodígios e maravilhas, milagres e maravilhas, através dessas pessoas, que a sociedade olhava, pobre coitado, que nem um morador de rua, nem alguém abandonado pela sociedade. Mas o olhar de Deus é diferente do nosso olhar. Amém? Então, se você tem a palavra de Deus, irmão, abra. 2 Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5. Na minha Bíblia aqui, é a página 403. Creio que a maioria já encontrou, né? Podemos ler, então diz o seguinte: e Naamã,
chefe do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíra a tropa da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. O 5. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Amém. Espírito Santo, fala comigo, fala o coração de cada irmão, fala o coração de cada irmão. Amém? Pode sentar. Irmãos, eu não quero me demorar muito aqui, mas escute bem, irmão, nunca acredite nas mentiras do diabo, que você vai morrer, que você é um derrotado, que você é um fracassado, que você não vai conseguir nada, que você é uma vergonha para a família, é uma vergonha para a sociedade. Nunca acredite nisso. Você é a ovelha negra da família, você é um fracassado, você já tentou, não conseguiu nada. Nunca acredite nisso. Nunca. É mentira do diabo. Deus criou o ser humano, o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Todos nós, seja de cor ou não seja de cor, seja letrado ou não letrado, ser um grande homem, uma grande mulher, todos, Deus olha para o nosso coração. Então diz a ciência que todo ser humano tem um QI, não é verdade? Quem tem um QI, levante a mão. E você sabe o tamanho do seu QI? Nem eu sei, nem você sabe, mas Deus sabe. Amém? Então veja, irmãos, este homem aqui, vou entrar direto no assunto, sem introdução. Mas olha bem para mim. Este homem aqui era um grande homem. Então tinha o rei da Síria, que era o rei Ben-Hadad II, e depois do rei Ben-Hadad, quem comandava era Naamã. Então era um grande rei, e o segundo era Naamã. Então era um grande homem. E o que aconteceu com ele? Infelizmente, este homem era grande, era poderoso, era famado, todos respeitavam ele, mas era um homem, o quê? Leproso. E teve uma batalha entre o rei Jorão e o rei Ben-Hadad II, uma guerra, e nesta batalha, os sírios sequestraram uma garota israelita, e ela foi levada para a casa de Naamã como escrava. Era uma garota que morava na casa de Naamã, não como empregada doméstica, nem como diarista. Ela era uma escrava, ela estava lá, ela era israelita, ela conhecia a palavra de Deus, conhecia o pergaminho, conhecia a lei, conhecedora de Deus. Ela estava lá escrava, humanamente falando escrava, trabalhando ali sem ganhar nada, comendo tal, mas nunca abandonou a sua fé. Ela sabia que Deus era com ela. Então, ela quando viu que o seu senhor Naamã, ela podia desejar que este desgraçado morra de uma vez, esse leproso aí, que vai para a sepultura, porque não vale nada, porque tal, é um torturador, aí me maltratando, me sequestrou, tal. Não, ela amava aquele homem,
Ela olhou para ele, não sei de que maneira, e ela descobriu que ele era leproso. A lepra de Naamã não tinha se espalhado pelo corpo ainda, era uma ferida que ele tinha. De uma maneira ou de outra, ela descobriu aquela ferida em Naamã e descobriu que era lepra. Ela conhecia a lei, era israelita, conhecia muito bem que ele era leproso. Aí ela teve uma oportunidade de falar com a esposa de Naamã. A senhora certamente chegou para dar alguma orientação para ela, falar qualquer coisa. Ela aproveitou: minha senhora, se o meu senhor Naamã estivesse lá em Samaria, diante do profeta Eliseu, ele iria ser restaurado da lepra, da enfermidade. Ela falou e estava falado. Ela não temeu, não se envergonhou, ela deu. E aquela mulher, olhando para aquela jovem, sabendo que era israelita, sabendo que era conhecedora da lei de Moisés, do pergaminho, dos 5 livros da Bíblia, ela sabendo dessas coisas, a mulher deu crédito naquilo que a menina falou. De repente chega Naamã na sua casa, a sua esposa chama ele particular e diz a ele: olha, assim, assim, assim falou a menina israelita, dizendo que se você for até Samaria, diante do profeta Eliseu, você vai ser restaurado da sua lepra. E aquele homem, um general, grande homem, olhando para uma escrava, dando crédito no que a escrava falou, mas ele sabia muito bem que aquela doença ia levar ele à sepultura, naquela época, ia levar ele à morte, ele ia morrer, ele teria pouco tempo de vida. Ele deu crédito, e o que ele fez? Veja, olha, da onde ele estava lá na Síria até Samaria era mais ou menos 160 quilômetros. Naquele tempo não havia carro como hoje, conforto como tem hoje. Era no lombo de um jumento ou de um camelo para poder fazer aquela viagem. E ele pega, veja bem, 300 quilos de prata e 60 quilos de ouro. Era o costume daquela época. E mais vestimentas para levar de presente ao rei da Síria, ao rei de Israel. Mas a menina não deu o endereço do rei. Ela falou do profeta Eliseu. O profeta Eliseu não era rei, não era sacerdote, ele era profeta, era homem de Deus. Mas era um hábito, era da lei naquele tempo, primeiro se apresentar ao rei. Então Naamã faz aquela viagem, né? Ele chega até Samaria, se apresenta ao rei de Israel, Jorão, se apresenta e entrega a carta. O rei lê aquela carta, fica revoltadíssimo, rasga a sua roupa e diz: olha aí, procurando ocasião contra mim, provocando, tal. Mas aquela carta era para o profeta, não era para o rei, por isso aquela revolta toda. Mas o homem de Deus, como você aí, mata no peito e diz: eu sou um homem de Deus. Você que é mulher, diz: eu sou uma mulher de Deus. Ai, mata, se você não mata, você é uma fracassada. Mata no peito e diz: eu sou uma mulher de Deus. Mas não interessa o que eu falo, pastor Fábio. Interessa muito, porque quem está falando aqui é o Espírito Santo mesmo, Agostinho. Agostinho não é nada. Glória a Deus. Muito bem, o profeta Eliseu sabia tudo que estava acontecendo no palácio e mandou um recado para o rei. O rei Jorão: diga a Naamã que desça a mim, que venha até a minha casa, e saberás que há profeta em Israel. Amém, glória a Deus. E chega lá Naamã. O Naamã, se você ler o texto todo, você vai descobrir o seguinte: que ele imaginou como Eliseu ia recebê-lo. Muita gente se engana, né? Ele imagina como é que o pastor vai lhe receber.
e de repente você tem uma grande decepção. Não é como o pastor quer, entendeu? É como você quer, como o pastor quer, nem como Naamã queria e nem como Eliseu queria, era a vontade de Deus. Deus revelou para Eliseu, dizendo: olha, está lá no palácio do rei Jorão, está lá Naamã, leproso. Ele se apresentou ao rei, o rei rasgou as roupas e ficou revoltado. Deus revelou e disse: manda, chama, e dá um jeitinho nele. E lá desce Naamã com toda a comitiva. Naamã pensou: ele vai abrir a porta, ele vai colocar um tapete vermelho, ele vai preparar a sala, ele vai me receber, ele vai colocar a mão na ferida e ele vai me curar. Lá chega Naamã com os 300 quilos de prata, 60 quilos de ouro e muitas vestes ainda, um presentão daquele. Chega lá, Eliseu nem põe a cabeça na janela. Ele manda o servo dele, que era Geazi, vai lá e diga para Naamã que ele vai lá no Rio Jordão e mergulhe 7 vezes e ele vai ser curado da enfermidade da lepra. E o Geazi vai lá, né? Ô cidadão, né? Ô Naamã, o profeta está dizendo o seguinte: vai até o Rio Jordão, mergulha 7 vezes, você vai ser curado. Mas ele ficou fura da vida. Tudo aquilo que ele imaginou caiu por terra. É aí que Deus começa a agir. Quando nossos planos caem por terra, quando a nossa vaidade cai por terra, quando o nosso orgulho cai por terra. Naamã ficou muito revoltado, pegou a comitiva dele, teve todos os presentes dele, estava voltando novamente para a Síria. Mas os funcionários, seus empregados, eram mais inteligentes do que ele, e mandou ele parar. Parou e disse: meu senhor, se o profeta pedisse uma coisa bem mais difícil, bem mais impossível, o senhor não faria? Quanto mais mergulhar no Rio Jordão, porque lá na Síria tinha 2 rios com água cristalina, água limpa, água maravilhosa. Não poderiam mergulhar lá na Síria, mergulhar naqueles rios lá. Mas Eliseu estava combatendo um problema que às vezes enquanto enfrenta, e você enfrenta também. Sabe o que é orgulho? Você já imaginou o que é orgulho? Não? Olha para você e diga: eu vou dizer para você, seu Agostinho, você tem que cuidar com orgulho. Diga para você aí, porque você é orgulhoso também, meu companheiro. Você também é orgulhoso, cheia de razão. Eu sou falando: você não é nada, eu não sou nada. Grande é o nosso Deus. Nós somos aquilo que Deus nos fez. Mas tudo que acontece na minha vida, na sua vida, a honra e a glória é do nosso Deus. E convenceram Naamã. Da onde Naamã estava até o Rio Jordão, tinha mais 50 quilômetros de viagem para chegar lá. Mas eles convenceram Naamã, e ele fez aquela viagem, chegou no Rio Jordão, olhou aquela água, olhou a situação, pensou, a ordem é mergulhar 7 vezes, não podia ser 8 e nem 6, era 7. Amém? É interessante, de vez em quando eu fico pensando, né? Como Deus criou Adão. Mas é muito importante. Já pensou nisso? Veio na mente de Deus, né? Deus pensou: eu vou fazer um homem. Tinha anjos, arcanjos, querubins, serafins, reino animal, reino vegetal, né? Reino mineral, mas não tinha um homem para cultivar o jardim do Éden. Ele resolveu: vou criar um homem. Imagina, né? Deus olhou, pensou, tal, olhou para a argila e começou. Isso aqui eu imagino, né? Eu que imagino. Imagino que primeiro Deus fez aquela cabeção do Adão, né? Fez a cabeça de Adão.
E de repente Deus olhou na cabeça, falta o cabelo. E Deus deu um jeitinho no cabelo. E de repente Deus olhou, falta os olhos, porque os olhos é a luz do nosso corpo. Como é que ele vai andar em trevas? Criou os olhos. E depois, como é que ele vai respirar? Porque Deus soprou nele o fôlego divino do Espírito. Então, criou esse negócio chamado o quê? Nariz, não é verdade? Criou o nariz. E agora? Faltava o quê? A boca. Ele precisa se alimentar. E Deus criou a boca. E assim foi. Ele foi criando, foi criando, foi criando. Imagine você, se Deus criasse tudo, menos o coração. Você já pensou nisso? Olha para você, meu amigo. Então vamos dizer, eu vou falar de mim aqui. Eu vou, dia 6 de outubro, se Deus quiser, se Ele me permitir, eu vou completar 85 anos. Não parece 90, né? O meu coração é tão fiel, é tão obediente. Ele nunca pediu 30 segundos de férias. Nunca pediu um minuto de férias. Imagine se o teu coração aí, grandão ou grandona, pedisse um minuto de férias para você. Onde é que você estava? Onde é que eu estava, hein? Aonde? No outro andar de cima, não é verdade? Deus é fiel. Deus criou o homem. Agora veja bem, a ordem do profeta não era da matéria do Eliseu, da eloquência de Eliseu, não era da sabedoria de Eliseu, era Deus falando com ele, era Deus revelando a ele. Manda-lhe mergulhar 7 vezes, ele vai lá, 6, na 6ª vez ele sai do rio, olhou, estava lá ferida, leve, faltava uma, só uma, e os empregados olhando, estava lá, ele de pé, respirando, todo molhado, né? Olhando para ele, e a marca estava lá. Aí ele vai a última vez, é agora nunca mais, vai lá, ele se prepara, e mergulha, enxuga o rosto. Quando os empregados olharam, pois é, meu senhor Naamã, cadê a lepra? Cadê a ferida? Cadê a ferida, meu Senhor? Imagino eu, não está isso que eu estou falando, não está escrito nada. Imagino eu, que ele passou aquela mão no tal. Pois é, não tem mais nada, examinou, e talvez 3, 4, 6 testemunhos, não tem mesmo, nem sinal, mas nem meu remédio, nada, não tem nada, nasceu cabelo. Aleluia, Jesus. E daí, companheiro? A ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agora veja o trabalho daquela menina. Não foi só isso, não, isso é só começo. Chega o rei, chega Naamã agora, volta 50 quilômetros, volta na casa de Eliseu. Eliseu vai atender o Naamã, e Naamã disse: meu senhor, homem de Deus, profeta, eu lhe agradeço, eu estou curado. Olha, não tenho mais nada, livre. Eu lhe trouxe de presente 60 quilos de ouro. Sabe o que é isso? 300 quilos de prata. Tantas multas. É de presente. Não, meus, nada. Eliseu não pegou nada. Nem prata, nem ouro, nem muda de roupa. Ele não pegou nada. Nada, absolutamente nada. Não foi Eliseu quem fez o milagre, foi Deus quem fez o milagre. Aí Naamã, ele olha para o profeta, humildemente ele faz um pedido agora para o profeta Eliseu. Ele diz: olha, eu quero levar uma carga de terra aqui de Samaria
que 2 mulas possam levar. Não sei quantos quilos eu quero levar, porque a partir de hoje, eu não sou mais, ele falou nas palavras dele, eu vou falar nas minhas palavras, não sou mais adorador do Deus Rimão, agora eu adoro o Deus de Israel. Aleluia. Porque eu sou como, ele era um assessor direto do rei. Quando o rei vai ao templo do Deus Rimão e que ele se curva, eu sou obrigado também me prostrar ali. Então ele colocava, certamente preparava aqueles montinhos de terra, e quando ele ia se ajoelhar, ele se ajoelhava em cima daqueles montinhos de terra que ele tinha levado de Israel, lá de Samaria, para adorar o Deus vivo, o Deus verdadeiro, e não o Deus Rimão. Agora, tudo que aconteceu, quem foi que Deus usou para acontecer os milagres, sinais, prodígios e maravilhas? Claro que foi Eliseu, mas quem levou na mão até a casa de Eliseu? Quem foi que levou na mão até Israel? Se a Síria era inimiga de Israel, quem foi? Foi o testemunho daquela garota. Olha na tua Bíblia aí, não cita o nome dela, a idade dela, endereço dela, nem nome do pai, nem nome da mãe, de ninguém. Ela era a escrava que estava na casa de Naamã, escrava do homem, mas uma grande serva de Deus. O nosso Deus é grande e poderoso. Olha para mim, meu irmão. Olha para mim. Você está aqui porque não é porque você é bonito, não é porque você é rico, não é porque você é pobre, não é porque você quis vir. Nós não escolhemos a Deus. Foi Ele que nos escolheu. Amém. Foi Ele que nos chamou. Foi Ele que nos deu este grande privilégio, não é? De conhecer a Bíblia, de conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus. Quanta gente mergulhada nas trevas, quanta gente na sarjeta, quanta gente, não é que tem ouro, tem prata, tem riqueza, mas não tem o que você tem, o que eu tenho, a certeza da salvação, a certeza da vida eterna, a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida do céu. Aleluia. Então, meu irmão, Deus quer usar você. Deus quer usar cada um de nós aqui, aonde você está, aonde você mora, no bairro, na cidade, no trabalho, na faculdade, onde você está, Deus quer te usar. Amém? Quem muda a vida do homem não é discurso bonito, não é pregação bonita, não é palavra bonita. Quem muda é o Espírito Santo de Deus. A gente conhece quantas histórias, não é verdade? Que quando uma palavra de Deus, o ser humano não suporta, não é verdade? Conheço uma história, né? De uma mulher perdida, moradora de rua, mergulhada nas trevas, na lama do pecado, sem direção, sem destino nenhum. Ela ouviu uma pregação que Deus é amor e Deus ama todos nós. Amém? Quando termina a conta, aquela mulher, ela foi discutir com o pastor, protestar com o pastor e dizer: pastor, como que Deus não existe? Deus não existe. Como que Deus me ama? E ela discutiu, o pastor só olhava para ela, não falava nada. Quando ela terminou, o pastor só disse: você permite que eu coloque a mão na tua cabeça e faça uma oração por você? E ela, sim. E ele orou por ela. E aquela palavra, dia e noite, dentro do coração daquela mulher: Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Passava um tempo: Deus te ama. Ia dormir: Deus te ama. Levantar: Deus te ama. Ia praticar o sexo: lá está, Deus te ama. Ia usar a droga: Deus te ama. E aquilo nunca mais deixou ela. Até que um dia ela não aguentou mais, não suportou mais, e ela fez 2 pedidos para Deus, impossíveis, e Deus respondeu os 2, e hoje tornou-se uma grande mulher de Deus. Então veja bem, esta garota,
esta garota, ela foi um instrumento nas mãos de Deus. Mas pegue agora no Novo Testamento, a segunda, o Evangelho de São João, capítulo 4, leia a história. Pega na sua casa depois. A mulher samaritana, assentada num poço. Jesus estava indo para Jerusalém e assentou-se na beira do poço, enquanto os discípulos foram comprar alimento para ele. Lá veio a mulher samaritana tirar água. Aquela mulher chega lá com as vasilhas dela, começa aquele trabalho para tirar água, e Jesus olhando para ela. Sabe que Jesus está olhando para você agora? Olha para mim. Jesus está olhando para você, conhece o meu coração e conhece o seu coração. E Jesus disse: mulher, dá-me de beber. E ela parou, olhou para o Senhor Jesus e disse: como sendo tu judeu, me pede de beber para mim, que sou mulher samaritana? Havia uma rixa violenta entre os samaritanos e o povo de Israel. Então Jesus era judeu e ela era samaritana. Como o Senhor pede de beber a mim? Jesus disse: ó mulher, quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus teve um diálogo com ela, começou a conversar com ela, ouvir as acusações dela. Jesus conversando com amor, com alegria, conhecendo o coração dela, e chegou numa altura, Jesus disse: mulher, faz o seguinte, vai lá e chama o teu marido e vem cá. Aí a mulher olhou: eu não tenho marido. Aí Jesus pegou, filho, pega em mim, pega em você, já tiveste 5. E o que você tem agora não é teu marido. Ela parou aquele trabalho de tirar água, olhou: como que o Senhor me conhece? E teve um diálogo, não é? Esta mulher se converteu a Jesus, foi na cidade de Samaria, contou para todos que ela tinha encontrado o profeta, que ela tinha encontrado o homem de Deus, contou para todos, e todos começaram a crer no que, porque ela falava: este homem é um profeta, porque ele me falou o seguinte, que o marido que eu tenho agora não é meu, que já tive 5, e é verdade, já tive o João, o Tadeu, o Pedro, o Paulo, o João, o preto, o branco, o gordo, o magro, e esse que eu tenho não era dela, vivia com ela. Aí de repente Jesus foi naquele lugar, ele chegou, aquela multidão disseram: agora não é mais porque ela falou, porque nós vemos e ouvimos que este é o Messias, que este é o Filho de Deus. Olha para mim, irmão, uma mulher samaritana, pecadora, escrava do diabo, Jesus usa ela para ganhar uma cidade toda, para evangelizar uma cidade toda. Você sabe que Deus quer te usar? Então pensa um pouquinho agora, você que é casado, todos os teus filhos são convertidos, todos os teus filhos conhecem o Evangelho, todos os teus filhos estão na igreja, a vizinhança você está. Qual é o testemunho que você dá do Evangelho? Talvez você fala da novela, talvez você fala de um programa, talvez você fala do esporte, talvez você fala da política, talvez você fala do governo, talvez você fala desse, daquele. Por que não fala que Jesus ama? Que Deus é amor? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez você me responda: pastor, tenho orado pelo meu filho, tenho falado do amor de Deus, nada resolve, nada adianta, nada dá certo, cada vez pior. Você está enganado, completamente enganado. Continue pregando, continue insistindo, continue falando. Quem vai mudar o coração dele ou dela é o Espírito Santo de Deus. Amém? Você crê?
é Deus, mas fale do Evangelho. Não pensa você que as tuas orações caem por terra, desaparecem no ar, vai embora, o vento leva e nada acontece. Não, as tuas orações estão em memória diante de Deus. Você crê nisso, companheiro? Creia. Está em memória diante de Deus. Não tem tempo, não tem hora. É no tempo de Deus, é na hora de Deus. Ele vai responder as orações. Amém. E olha, se você orar por eles, se você permanecer firme, se você estiver com Jesus até o fim, você não vai entrar no céu sozinho, não. A tua família vai entrar com você. Amém. A tua família vai entrar com você. Imagina, né? Lá o Noé, ele termina a arca, 120 anos de trabalho. Trabalhou, terminou a arca. Então estava lá Noé, a esposa dele, 4 filhos. Com Jafé, 3 filhos e 3 noras. E Noé e a esposa dele, 8 pessoas. Agora a arca está pronta. Aí Noé ouve a voz de Deus: Noé, pode entrar na arca agora. Eu pergunto, será que Noé parou para chamar Sem, Cão, Jafé? Não. Será que Noé teve que chamar os animais? Não. Foi Deus quem moveu o coração deles. Enquanto não entrou o último filho de Noé, não houve dilúvio. Você está entendendo bem? Só quando todos estavam lá, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Então Noé e a família estavam no terceiro andar. Estavam lá Noé, a esposa, 3 filhos, 3 noras, 6, são 8 pessoas lá. E agora, os animais. Imagina a espera de Deus. Até a tartaruga chegar lá demorou um pouco. É verdade. Mas ela chegou. Quando todos entraram, agora, aí Noé fechou a arca por dentro e Deus vetuou por fora. Aí veio o dilúvio. Entendeu, meu irmão? Se você perseverar, você pode até partir daqui e teus filhos estar mergulhados nas trevas, mas antes de eles morrerem, eles vão se converter, eles vão aceitar Jesus, eles vão entrar na arca, porque Deus nunca perde para o diabo, Deus nunca perdeu para o diabo. Amém? Então creia. Esta mulher foi uma mesma, mas tem mais uma. Você veja bem, eu já estou chegando quase na metade. Glória a Deus. Olha para mim, irmãos. Escute bem. Terceiro caso. Pessoa que ninguém dava nada. Na primeira multiplicação dos pães, estava lá no deserto. A Bíblia diz 5.000 homens, contando homens. Sem contar mulheres e crianças, era de 10 a 15 mil. E os discípulos chegaram: mestre, despede a multidão para quem vai embora. E vai embora, porque compra alguma coisa para comer. Jesus olhou e disse: dai-lhes nós de comer. Muitas vezes nós chegamos para um pastor, para um missionário, para o evangelista: olha, eu tenho um vizinho lá, tal, tem uma família lá, você não pode ir lá? O pastor vai dizer: vai você, Deus vai te usar. Eu tive um pastor que trabalhou comigo anos atrás, muitos anos, lá em Campo Mourão. Ele era o secretário da região. Ele foi lá orar lá para cuidar do trabalho, e ele foi numa igreja linda, bonita, se apresentou, era o representante da 4ª igreja da região, pastor Agostinho e tal. Receberam muito mal dele, não era a mínima para ele, não gostou nada da brincadeira, foi embora. Foi numa outra igreja para congregar, para cooperar, para colaborar, trabalhar na obra, também não foi recebido, ficou bravo, revoltado, e ligou: pastor Agostinho, o que eu faço? Fui nessa igreja, não quiseram me receber bem, não me deram oportunidade. Foi na outra, também não. Aí a pessoa disse: volta embora. Eu disse: não. Eu disse: fulano, é o seguinte, abre uma igreja. Aí, mas aonde?
na tua casa. Você não tem uma garagem? Tem, mas cabe lá 4, 8 pessoas. Então lá para lá, começa lá. E ele começou a trabalhar lá. E começou a pregar. E chama esse, chama aquele, chama aquela, tal. De repente 5, 6, 8, 10, 15, 20, alugou um salão. Encheu o salão. Aí estava cheio o salão, alugou o segundo e também encheu, estava lá aquela multidão louvando e adorando a Deus. Meu irmão, você tem talentos. Deus não te chamou para alisar cadeira aí, não. Tem zelador que faz isso. Deus não te chamou para você sentar no banco, engordar que nem aquela ovelha gorda. Aí tem que tosar ela, não? Não, você foi chamado para ganhar almas. Você foi chamado para pregar o Evangelho. Você foi chamado para trazer multidões para a casa de Deus. Traga o aleijado, traga o cego, traga o morador de rua, traga o andarilho, traga a prostituta, traga a lésbica, traga o homossexual, aquele todo desajeitado, né? Mas Deus vai dar um jeitinho na vida dele também. Amém? Não podemos ter preconceito, não. Prega o Evangelho, seja o ganhador de alma. Você tem talento, meu irmão. Você tem virtudes que Deus te deu. Deus te deu sabedoria. Deus te capacitou para você fazer o trabalho. Então estava lá, faltava 10, 15 mil pessoas. E agora? Dá de comer. Daí, onde que eu vou arrumar dinheiro? Dá de comer. Aí, de repente, aqui na história, só tem um menino. Só tem um menino. A multidão. Adiantava eles orarem? Não. Adiantava reclamarem? Não. Adiantava acusar? Não. Só tinha um menino. Ele tinha um lanche. Se você estudar a história lá, era um lanche que uma pessoa fazia. 5 pãezinhos e 2 sardinhas. Só. Nada mais. Aí chegava e disse: Senhor, tem um menino lá, que tem 5 pães e 2 peixes. Colocaram na mão de Jesus. Olha a primeira coisa que Jesus fez. Fala para mim, qual foi? Ele orou e deu graças. Ele orou e deu graças. Você pegar lá o livro, né? A Bíblia lá, ele foi repartindo e dando para os discípulos. E leva, e parte. Come peixe e pão. E vai partindo. E de repente chega para o Ronaldo, pastor Ronaldo, tem o que mais? Não, já estou satisfeito, olha a minha barriga aí. Chega lá para o outro lá, a mesma coisa. Chega para o Jorge lá, ô Jorge, quer mais? Põe isso aqui. Não, já estou meio fora de forma. Todos comeram saciados. Sobrou, se eu não me engano, 12 cestos de pães e de peixe. Quem fez o milagre? Fala bem alto. Fala mais alto. Quem foi? E quem que Deus usou? Foi Pedro, foi Tiago, foi o Agostinho, foi o pastor Walter? Não, foi o menino. Então, olhe para você, quem é você? Que nota você se daria hoje para você mesmo, meu irmão? Não precisa responder para mim, não. Mas responda para você. Na tua vida de oração, de meditação, de trabalho, qual é a nota que você se dá? De 0 a 10. Então, para facilitar, nós estamos hoje no dia 6. 6 de agosto. 6 de agosto. No mês passado, teve 31 dias, né? Quantas almas você ganhou para Jesus? Quantas pessoas você trouxe para a igreja? Quantas visitas você fez? Quantas pessoas você foi visitar no hospital? Quantas pessoas você se evangelizou? Quantas você foi na casa para ter um diálogo, para pregar, para evangelizar, para falar do amor de Deus? Quantas? Fala para você mesmo. Porque um dia, meu irmão, nós vamos se encontrar lá no céu. Nós vamos chegar diante de Deus. No acerto dos galardões, o grande computador de Deus vai rodar. E vai citar lá, fulano de tal, teve tantos anos de vida, vamos dizer lá,
78, 86, 85, 50 e tal, e tal e tal. Qual é o trabalho que ele realizou? Quantas almas ele evangelizou? Quantas almas ele trouxe para o reino? Como é que nós vamos se apresentar a Deus? Alguns vão chegar no céu levando madeira, palha e feno. Vai ser salvo sem galardão. Agora, aquele ganhador de almas, aquele que prega dia e noite orando, pregando, evangelizando, fazendo a obra de Deus, ele vai levar ouro, prata e pedras preciosas. O apóstolo, o anjo falou com o apóstolo São João lá na ilha de Patmos: bem-aventurado, 14, 13 de Apocalipse, bem-aventurados que morrem no Senhor. Assim diz o Senhor, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Irmão, nós temos que ganhar alma. Faça um propósito hoje, até o fim deste mês. Pelo menos eu quero evangelizar, quero pregar o evangelho, pelo menos para 5 pessoas. Quem tem esta coragem? Levanta. Quem tem esta coragem? Quem tem esta vontade, esse desejo? Se você não pode evangelizar 8, 10, 15, 20, pelo menos um, evangelize e fale do amor de Deus. Terminando aqui, o último, vamos deixar um do lado aqui, nós olhamos bem para mim. Irmãos, você lembra quando Jesus ia indo para a cruz, para o Gólgota? Quem lembra? Quem lembra? Quando Jesus ia carregando a cruz, indo para o Gólgota, de repente chegou numa altura, a fraqueza, a fome, o cansaço, o desgaste, Jesus tropeçou e caiu na cruz. Então, não tinha ninguém para levar a cruz de Jesus. Você lembra quem estava passando lá? Simão, o Cirineu. Ele era para estar lá na casa de Deus. O Evangelho diz que era para estar no campo, mas era, provavelmente, a festa da Páscoa. Talvez teria que estar lá no templo. Ele estava indo para um determinado lugar, ou para o templo, ou para o campo. Chamaram ele e disseram: Simão, você vai carregar a cruz. Ele pega aquela cruz de Jesus e ele leva até o Gólgota. Ele chega lá, ele deposita aquela cruz naquele monte, e volta, ou talvez assistiu à crucificação. A história diz: se converteu ele e os 2 filhos dele. Não me lembro o nome deles agora. Os 2 filhos e ele se converteram a Jesus. Irmãos, diante de Deus, quando ele chegar na glória, quando ele entrar nos portais celestiais, quando os anjos de Deus levarem ele e conduzirem ele para aqueles portais celestiais, eu imagino que aquele coro de anjos, um à esquerda, outro à direita, olha, este é o Simão Cirineu, este é o Simão Cirineu, este carregou a cruz, Jesus morreu, venceu na cruz, aquele sacrifício, mas quem colaborou, quem cooperou até o final, foi Simão Cirineu. Não foi Pedro, não estava lá, não foi João, João estava, mas talvez em outro lugar, mas a maioria dos apóstolos não estavam lá, nem dos seguidores de Jesus, mas Simão estava lá e ele levou a cruz até o final. Cada um de nós, eu e você, temos o nosso lugarzinho no reino de Deus para fazer a obra. Cada um tem uma missão, eu tenho a minha, você tem a tua, eu tenho o meu trabalho para realizar, você tem o seu trabalho. Você foi chamado para ser um ganhador de almas, você foi chamado para ser uma testemunha de Jesus. Então, eu vou só terminar contando uma historinha aqui, para terminar, para você entender muito bem. Moody, ele tinha um grande amigo dele, que era chamado
deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui, um grande amigo, Mude Dia. Eu Mude trabalhando, pregando, dia e noite trabalhando, pregando o Evangelho. Ele chegava para o amigo dele: fulano, vamos me ajudar. Ele disse: não, eu sou teu intercessor. Enquanto você prega, enquanto você evangeliza, eu estou intercedendo por você. E Mude sempre chamava ele. Era um homem preparado, era um homem que sabia ganhar almas, sabia fazer a obra de Deus, mas ele queria ser somente o intercessor. Chegou o dia, esse amigo de Mude, ele teve uma visão à noite. Ele estava no seu quarto, e naquela visão, ele estava num alto monte olhando lá embaixo, e Mude sozinho, no meio de uma multidão de ovelhas, pastoreando aquelas ovelhas, cuidando daquelas ovelhas sozinho, transpirando, cansado sozinho. Depois foi levado para o outro lado. Ele viu Mude também naquela grande seara de trigo, e Mude colhendo aqueles feixes de trigo, cansado, transpirando, naquele sofrimento, sozinho. Quando ele acordou, ele se dispôs: eu vou pregar o Evangelho, eu vou ajudar o monte. Amém? Quantos aqui, a partir de hoje, nunca mais a sua vida vai ser a mesma? Você quer mudar para sempre, ser uma testemunha de Jesus e um ganhador de almas? Se coloca.